Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou analisar os Ixins dos Filhos do Éden, universo expandido da tetralogia angélica, que conta com o livro A Batalha do Apocalipse e também a trilogia Filhos do Éden. Os Ixins são uma das castas angélicas, uma das castas de anjos do universo do Eduardo Spohr. E esse aqui é uma série de vídeos em que eu analiso realmente com a forma mais aprofundada os elementos do universo, do mundo criado pelo autor. Já tem um vídeo completo sobre todo o universo do Spohr. Tem também um vídeo com os querubins, esse é o terceiro vídeo da série, e também já teve uma série de vídeos da Terra-média, do Senhor dos Anéis, do Tolkien, em que eu analisei um vídeo da Terra-média e em outros vídeos os hobbits, elfos, anões, orcs e humanos. Então, realmente esse trabalho que eu estou fazendo mais extensivo de analisar mundos fantásticos para nós, amantes de literatura fantástica, tanto escritores quanto leitores, conhecermos com mais profundidade como que os escritores criaram e apresentaram seus universos. Sem mais delongas, os Ixins são os anjos elementais do Eduardo Spohr. Eu vou falar aqui da inspiração para eles, do histórico, da aparência, comportamento, habilidades, da cultura, das regiões que eles habitam, das relações dos Ixins com outras castas angélicas e também citar alguns Ixins notáveis ao longo dos 4 livros de romances do Spohr. Começando, a inspiração para os Ixins que o Spohr usou foi basicamente criaturas elementais, tá? Qualquer criatura com um aspecto de terra, fogo, água e ar, e também de natureza. São esses basicamente 5 aspectos que o Spohr explora através dos Ixins. Ele usa de inspiração para criar esses anjos. Um exemplo que ele chega a usar são os gênios. Ele chega a citar que existem os djinns. Eu vou falar mais deles ao longo do vídeo. Então, ele, por exemplo, adaptou essa visão de seres espirituais de outras culturas dentro desse universo dele, de anjos e demônios. Então, as inspirações são basicamente essas. Criaturas com algum aspecto elemental, tanto dos 4 elementos como também da natureza. O histórico dessa casta angélica é que eles foram os anjos que ajudaram a moldar o universo, a moldar as galáxias, as nebulosas, as estrelas, os planetas, os asteroides, etc. Tá? E depois eles protagonizaram as grandes catástrofes dos arcanjos ao longo da Terra. Então, num primeiro momento, foram os Ixins que moldaram o universo, o plano material, toda a cosmologia no sentido científico, do sentido material desse universo, os Ixins participaram. E na história da Terra, quando teve aí uma grande calamidade, algum tipo de enchente global, algum tipo de a Era do Gelo, por exemplo, esse tipo de evento cataclísmico para a história da Terra eram os Ixins que estavam atuando, tá? Então esses são os dois das ações mais relevantes que eles tiveram, que a casta como um todo teve ao longo da história do universo do Spohr. A aparência deles, eles tendem a ter uma aparência mais tribal e mais bruta. Eles têm muita essa ligação com esse aspecto muito primitivo da realidade. Então, como os humanos existem há menos tempo do que os anjos, na verdade são os humanos que se espelham nos anjos, não o contrário. Mas quando o Spohr cria algum tipo de Ixin, eles têm esse aspecto, ou ligado ao fogo, ou ligado à terra, ou ligado à água, ou ao ar, ou à natureza. E você vai ter sempre esse aspecto muito tribal, um tanto primitivo, um tanto bruto. Bruto realmente no sentido de não polido, de não lapidado ainda. Não só no sentido abrutalhado, não só no sentido de brutamonte, não só no sentido da coisa mais robusta. Não só nisso. Realmente no lado mais... por exemplo, um Ixin provavelmente um avatar de um Ixin, a forma do Ixin
de carne e osso que eles usam para andar na Terra, provavelmente não iria gostar de usar muitas roupas, por exemplo. Eles são até alérgicos a produtos industrializados. Então, um tecido sintético com certeza iria incomodar muito um Ishin. Então, eles com certeza optariam por usar menos roupas possíveis, né? E a roupa mais natural possível também. E a forma deles angélica, eu vou até mostrar aqui no livro. Eu vou mostrar aqui rapidamente o que eu tenho aqui no livro, mas eu boto aqui uma imagem para ficar mais nítido, mas só para ver a página dos Ishins aqui no livro. Aqui. Então você vê que eles têm sempre esse aspecto. Todos eles usam menos roupas do que os outras cartas angélicas, enquanto os querubins que eu mostrei no último vídeo tendem a usar armaduras e tendem a usar roupas mais esportivas, né? Os Ishins aqui nem tem assim, o Ishin que possivelmente está com alguma roupa, tá com alguma forma mais humanizada, está totalmente tribal. Por exemplo, essa arte, inclusive, aqui é uma das minhas favoritas do livro, todas, muito boa essa arte. E o comportamento deles é totalmente relacionado ao elemento ao qual eles são conectados. Então você espera que um Ishin da água tenha um comportamento mais fluido, né? Mais até mutável, até mesmo adaptável, enquanto o Ishin da terra teria um comportamento mais sólido, né? Mais rígido, né? De repente até uma visão de mundo, de universo, né? Mais densa, né? Mais inflexível. Enquanto que o Ishin do fogo seria algo mais ou do ímpeto ou da paixão, né? Ou então realmente da voracidade do fogo, né? E o do ar seria um Ishin mais livre, mais versátil, mais dinâmico, né? E um Ishin da natureza possivelmente seria um Ishin mais contemplativo, né? Mais harmônico e mais também lento, mas não tão sólido quanto o da Terra, né? Quanto o da Terra, a Terra, né? A natureza, né? As plantas e a pedra, a Terra, né? Tem esse aspecto de trabalhar a longo prazo e de mudar muito devagar, mas a natureza tende a ter alguma mudança e a Terra nem isso, né? Então, o comportamento deles está muito ligado, mas todos eles são bem instintivos, todos eles são bem... eu acho que o termo não é primitivo, que primitivo dá uma ideia de selvagem, de feroz, não é nesse sentido de ferocidade. É primitivo no sentido de mais espontâneo mesmo, eles são muito espontâneos, tá? Não é uma casta que elabora muito, não é uma casta que vai traçar um plano de séculos de duração, sabe? Eles enxergam a longo prazo, mas muito mais no instinto e na busca por uma harmonia e de preservar uma harmonia do que realmente de conquistar a longo prazo. Essa que é a questão dos Ishins. E as habilidades deles são basicamente habilidades de manipular os 4 elementos, de manipular a gravidade e a natureza e de se comunicar com os animais. Então, são poderes ligados à natureza de todas as formas possíveis, tá? Não é nem só de manipulação de elemento no estilo Avatar, né? Mas também não é só um poder também de se comunicar com a natureza do sentido de plantas e animais, né? Por exemplo, eles têm poder sobre a gravidade, por exemplo. Então isso tem tudo a ver com o arquétipo deles, né? Mas não é a primeira imagem que vem na nossa mente quando nós falamos de natureza e de elementos. Inclusive, acho que seria muito irado um dia se o Spor escrever sobre um Ishin mais ligado a esse aspecto da gravidade, esse aspecto cósmico, né? Esse aspecto, de repente, do espaço, né? Das estrelas, né? E menos ligado a tanto a natureza bruta, né? E mais ligado à natureza cósmica. Eu acho que seria bem bacana. Se eu fosse escrever a fanfic de Filhos do Éden, eu escreveria ou um Ishin da Terra, que a gente já teve Ishin do fogo, a gente teve 3 Ishins do fogo já, né, notáveis, eu falo deles depois, mas eu acho que um Ishin da Terra seria bem interessante para uma história, né,
Mas também fica bacana também um Shin ligado à gravidade, ligado às estrelas, ligado ao espaço sideral, né, ligado mais a essa questão, como eu falei, né, cósmica, cosmológica do universo. Acho que é bem interessante, o Spor poderia escrever sobre isso um dia, né? Vamos torcer. Quem sabe ele não vê esse vídeo. E a cultura dos Ishins, eles têm uma organização fraca, tá? Eles não se organizam entre si, eles não têm uma hierarquia estabelecida, que é totalmente o contrário do que os querubins fazem. Os querubins têm, como eu falei no vídeo anterior, né? Os querubins têm a noção de patentes militares. Eles vão ter ali um comandante, eles vão ter um capitão, um sargento, um general, sabe? Eles seguem essa hierarquia militar bem nítida, bem compreensível, bem sucinta, bem lógica, né? Os Ishins, eles não seguem, né, liderança, eles não seguem autoridade entre si, né? Eles são aspectos da natureza, simples assim. Eles têm, lógico, né, príncipe da casta angélica, como sempre tem, mas além disso, não vai muito além disso, né? Não chega a ter uma hierarquia de escada, né? Não chega a ter algum tipo de organização além do mais primal, né? Então eles são muito poderosos individualmente, mas eles não se reconhecem como superior ou inferiores no sentido de hierarquia. Eles detestam a tecnologia, como eu já falei antes, né? Eles detestam tudo que é artificialidade. Eles nem sequer, o avatar deles nem sequer pode comer uma comida muito industrializada, tá? Não podem tomar um refrigerante muito industrializado, que isso, eles são alérgicos mesmo a isso, tá? Tudo que é muito sintético, tudo que é muito artificial. Então eles vão ser, quando um Ishin se manifesta na forma de avatar, vai ser aquele avatar que não vai usar celular, né, não vai usar computador, né, ele vai sempre se comportar e sempre usar as ferramentas mais naturais que tiverem ao alcance deles. E tem tem 3 principais subtipos de Ishins, né? O Spor sempre divide aí alguns subtipos dentro da casta angélica. No caso, tem os elementalistas, que são os Ishins clássicos, né? Quando você pensa num Ishin, né, na forma de um anjo com asas de fogo e com poder de fogo, ele é um elementalista, né? Se você pensar no Ishin de pedra, né, com um braço de rocha, é o elementalista, né? Um Ishin que vai levantar uma muralha de pedra, né? É o elementalista. Eu suponho até que o Andrew, que é um Ishin de gelo, ele seja um elementalista. Ele não é dos 4 elementos clássicos, né? Ele é de uma variação da água, né? Que é o gelo, que é água, mas é água sólida, né? Então é uma variação. Mas ainda assim, pelo que eu li, eu imagino que ele seja um elementalista também, tá? Tem os Djinns, que são os criadores e os forjadores, né? Então, enquanto os elementalistas eles manifestam o elemento em si, né? Os anjos que eles usam esse elemento para criar e para forjar são os Djinns, né? Então, por exemplo, se pensar numa coisa, uma forja, por exemplo, que usa o fogo, né? Usa o elemento da natureza, que é o metal, né? E usa o fogo também. Então está ali mexendo, está manipulando a natureza. Isso tem aspecto mais de um Djinn do que de um elementalista. Então, são esses criadores e esses forjadores. E, por fim, os patrulheiros, que são os Ishins ligados já à natureza. Quando a gente fala em plantas e animais, principalmente, né? Tanto na floresta, quanto também numa tundra, num deserto, né? Se fosse imaginar também, por exemplo, um Ishin da areia, né? Do deserto, né? Seria esse aspecto arenoso, né? Seria possivelmente, não seria um Ishin do fogo, né? Lógico que pode ter um Ishin do fogo no deserto, tem tudo a ver, até mesmo um Djinn no deserto, mas um Ishin mais ligado às areias do deserto, por exemplo, seria mais um patrulheiro, né? Seria então mais ligado à natureza em si, né? A natureza como a gente compreende o nosso mundo material, do que com um aspecto tanto do elemento primal, por assim dizer, tá? Eles ocupam o primeiro ciclo, tá? A região deles é principalmente o primeiro ciclo dos céus, né? Então, isso nunca mudou, né? As subdivisões do céu foram
ocupadas e foram disputadas ao longo da história, mas o primeiro ciclo é o ciclo dos Ixins e isso nunca se alterou na história. Então a base deles continua sendo o primeiro ciclo, em que eu falei com mais detalhes no vídeo completo do World Building do Eduardo Spohr da Tetralogia Angélica. As relações com eles, as relações entre os Ixins e as outras castas angélicas, eles tendem a ser incompreendidos e até invejados pelos outros celestiais. Enquanto os celestiais eles estão muito ligados, né, à questão da hierarquia angélica, né, a questão do que os arcanjos criaram, né, da estrutura criada pelos arcanjos e mantida pelos arcanjos, os Ixins não se conectam com essas criações que vieram depois. Né? Eles estão ligados à criação que veio no primórdio. Eles estão ligados à criação do universo em si, né? E dos planetas em si. E com essa essência literal. Né? Eles estão ligados à essência da energia, estão ligados à energia essencial do universo. E aí tudo que vai muito lógico, muito arbitrário, né? Eles já não se conectam tanto. Né? Tanto que acabam influenciando muito na vida dos humanos. Né? Os anjos, eles não têm livre-arbítrio, mas Nossa, agora que eu vi que fez uma sombra enorme na minha cara. Tá? O sol virou aqui, né? Minha cara tá toda escura. Mas enfim, eu vi aqui na telinha e referência agora que eu falava. Desculpa. Eu me distrai fácil. Mas os celestiais, os celestes, né? Os anjos que chegam mais perto de ter algum livre-arbítrio são os Ixins. Eles não têm livre-arbítrio, mas eles podem interferir na vida dos mortais mais do que qualquer casta angélica. Né? E aí isso também é o que torna eles incompreendidos e também invejados. Tá? Enquanto um querubim vai se ver obrigado a obedecer um arcanjo, a obedecer o seu comandante, a obedecer um general, né? Os Ixins, eles não obedecem a praticamente ninguém, eles não têm essa relação de obediência entre si, né? que todos os outros anjos têm. Então não faz sentido para os outros essa naturalidade, até essa neutralidade que eles têm, né? Em relação ao resto dos anjos. E eles são incompreendidos principalmente pelos serafins. Os serafins eles se acham melhores do que os outros, os serafins se enxergam como uma espécie de nobreza entre os celestes, eles são uma espécie, né, disso mesmo, de nobreza, né, por assim dizer. E aí, como assim, se eles são os nobres, como assim existem alguns que não se curvam a eles, mas não necessariamente que se curvam, mas que nem sequer reconhecem, né, essa influência, essa autoridade deles, sabe? Até mesmo o querubim, que é a força armada, ele vai precisar dialogar com o serafim. Né? Então o querubim ele não se presta a dialogar, mas ele sabe que com o serafim não adianta resolver no braço. Ele sabe que se ele precisa de algo, possivelmente um serafim, ele vai ter que não se dobrar no sentido de se rebaixar, mas ele vai ter que mudar o modus operandi dele, padrão, para conseguir dialogar com o serafim. E todos eles precisam de alguma forma de dialogar com os serafins. Eles têm essa conexão entre os outros anjos também, sabe? Mas o Ixin não precisa disso e tampouco se importa com isso. Né? Então, acaba gerando esse estranhamento, acaba gerando essa pitada de inveja entre eles. E esse é um aspecto que eu acho que, de novo, acho que seria interessante de ver isso sendo trabalhado ao longo dos livros do Spohr. Eu acho que a gente viu poucos Ixins. A Kyra é uma Ixin, e ela é a principal da trilogia Filhos do Éden, mas justamente por ela ter essa posição tão de destaque, né, ela tem uma posição tão importante, tão privilegiada, que e ela é líder do coro dela, que a gente não vê isso na prática. A gente não vê os celestes que acompanham ela, acabam não veem ela como uma igual, porque ela é a líder deles. Né? Então, mas e se ela fosse uma igual? Sabe? Isso que eu quero ver no Spohr futuramente. Um Ixin que ele tá de igual para igual aos outros, mas que justamente por ele não ser exatamente igual aos outros, ele acaba agindo diferente. E como que isso gera algum estranhamento, sabe? Enquanto você vai ter ali
um querubim, um serafim, um Elohim, né, por exemplo, botar um querubim, um Elohim e um serafim, por exemplo, e eles vão se entender de alguma forma, o Ishin vai ser justamente essa ideia, né, mas um pouquinho deslocada entre eles, né, e como é que cada um deles vai compreender isso, né? Então isso que eu queria ver futuramente. Eu acho que tem muita coisa interessante que pode ser trabalhada com isso também num livro, numa história do Spor. Acho que seria bem interessante. Para finalizar, os Ishins mais notáveis que nós já acompanhamos nos 4 livros, né, nos 4 livros do Spor. São principalmente, como eu já falei, a Kyra, que é a principal, ela é a heroína de 3 dos livros, né, apesar de que o segundo livro da trilogia Filhos do Éden foca muito mais no Daniel, que é um querubim, do que nela, mas ainda assim ela é uma figura principal da trilogia, né, ela é a heroína da trilogia, ela é uma Ishin de fogo, né. Temos o Andrew, que também é da trilogia Filhos do Éden, que eu já citei ele é um Ishin de gelo, né, então eles automaticamente têm essa oposição, né, do fogo e do gelo, né, a Kyra e o Andrew, né. A gente conhece um pouco mais da história deles ao longo, né, do tempo durante os livros, e eles têm também essa questão, né, como que cada um deles se posiciona na guerra celeste, na guerra civil entre os anjos. Então, a princípio, a Kyra ela está do lado do Gabriel e o Andrew está do lado do Miguel, né, num primeiro momento. Tem também o Aziel, que a gente vê na Batalha do Apocalipse, que é o príncipe da casta dos Ishins, lá do Apocalipse, e ele é também um Ishin de fogo, né? E tem o Amael, que é o Senhor dos Vulcões, que não é mais Ishin, ele é um demônio. Então ele acabou caindo para o inferno depois da rebelião do Lúcifer. Então ele não é oficialmente mais um Ishin, ele é um demônio agora, mas ele foi um Ishin, ele foi o príncipe dos Ishins, né? Possivelmente o Ishin mais poderoso de todos antes. O Senhor dos Vulcões tem também alguma ligação com fogo, né? Da mesma forma que o Andrew seria também uma espécie de Ishin da água, só que em vez de ser água puramente dito, né, é gelo, né? O Amael seria um Ishin de fogo, só que não é exatamente fogo, ele é uma variação. Ele é do vulcão, da lava, do magma, né? Que é o fogo. Nem é fogo, né? Na verdade, é terra, né? No magma é uma espécie de minério. Eu não sou geógrafo, eu não sou cientista, perdão minha ignorância, tá? Mas acaba que ele tem um aspecto muito mais do poder do fogo, né, poder do calor, do que do poder da terra, né, por assim dizer, né. Então ele tem esses 2 aspectos nele. Enfim, esses são os 4 principais que nós vemos ao longo dos livros do Spor. Comenta aqui embaixo qual desses 4 você gostou mais. Eu, sinceramente, gosto muito da Kyra, que ela é uma personagem incrível, e eu gosto muito também do Andrew, né. O Andrew é um personagem que é bem interessante e que ele poderia aparecer de novo em outra história, em outro momento, né, da quadrilogia angélica, né. O Spor está escrevendo mais um livro, né, agora vai ser focado no São Jorge, o próximo livro do Spor, quero muito ler isso, até porque vai ser a visão de um humano. Eu sempre quis isso, sempre quis conhecer o universo do Spor na perspectiva humana, porque os heróis sempre foram anjos, né, então vamos ter finalmente uma perspectiva mortal, né, no universo do Spor. Ele não deixou claro se vai ser no mesmo universo dos Filhos do Éden. Imagino que seja, né, porque não ser, já que ele está falando de São Jorge, né. Mas acho que vai ser bem interessante conhecer esse universo de uma perspectiva mortal. Mas eu queria ver o Andrew de novo em outro momento, né? Achei ele bem interessante. E eu gosto dos personagens que eles são mais dúbios, né? Enquanto que o Andrew, ele tá do lado correto, né? Ele tá do lado que é oficialmente o lado correto, né? Ele tá seguindo ordens. Então, não dá pra dizer que ele é mau, sabe? Ele é catiço, como todo mundo ali é meio catiço, né? Mas é difícil fazer um julgamento de bom ou mal, né? Ele antagoniza em relação a Kyra, com certeza, mas a gente vai conhecer
mais facetas, né? Por exemplo, no próprio livro, né? Uma das minhas favoritas do livro do Spor é a Yaga, né? É uma das minhas personagens favoritas de todos os livros. Justamente porque ela não é uma antagonista no sentido óbvio da coisa. Isso que eu mais gosto dela, sabe? Então, isso o Spor faz muito bem. Ele consegue criar personagens que se antagonizam, mas não no sentido clássico de bem contra o mal, não no sentido clássico de um lado tem que vencer, o outro lado tem que perder, né? Então o Spor sabe trabalhar muito bem com isso, eu gosto muito disso no Spor. A Yaga faz isso perfeitamente, e o Andrew ele tem esse potencial também, mas a gente acaba vendo, né, mais da Yaga do que o Andrew ao longo dos livros. A Yaga é mesmo mais interessante do que o Andrew, sinceramente, mas o Andrew ele foi interessante o suficiente para retornar, né, no livro, para a gente conhecer ele mais a fundo. De repente, até conhecer ele sem ter essa postura hostil que ele é obrigado a ter ao longo das histórias, né? Como é que é o Andrew sem estar numa missão hostil? É que a gente só vê a gente só vê o Andrew propagando destruição de alguma forma, né? Então é isso que eu quero ver. Eu quero ver o Andrew sem estar destruindo nada. Como é que é o Andrew em um momento sem ser um momento de cataclísmico, um momento cataclísmico ou para os heróis ou para os humanos. Comenta aqui embaixo quem que é o seu Ishin favorito e comenta aqui embaixo qual que é o seu elemento favorito dos Ishins. O meu elemento favorito é fogo, tá? Acho que dos 4 elementos que eu mais gosto é fogo, né? Então, mas a gente já teve muitos Ishins de fogo na história do Spor. Então, como eu falei antes, né, acho que seria interessante ver um Ishin da Terra e também ver um Ishin cósmico, um Ishin da gravidade, um Ishin do espaço, um Ishin de alguma força das estrelas e não dos elementos no modo primal do assunto. Acho que seria interessante, né? Um Ishin do vácuo, de repente, um Ishin do éter, um Ishin algo diferente, né? Acho que seria interessante pra caramba ver algo do tipo. Mas o meu elemento favorito é o fogo. Comenta aqui embaixo também qual que é o seu elemento favorito, né, de todos que a gente falou aqui nesse vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.